Escolas públicas e particulares da educação básica lidam com a suspensão das aulas presenciais há mais de um ano. A decisão do governo do Paraná veio para garantir o isolamento social e conter a propagação da Covid-19. Apesar de necessária, a medida causou uma série de mudanças repentinas e tanto os alunos quanto os professores precisaram se adaptar com rapidez a esse novo cenário. Em Londrina, cidade do norte do Paraná, a professora da rede municipal, Leonice Matos, conta um pouco sobre o início das aulas remotas nas escolas municipais. Muitas instâncias, estou falando aqui, né, de escolas públicas, não estavam preparados para tais transformações. Mas, especificamente agora aqui no estado do Paraná, nós tivemos a paralisação, não me engano, dia 16 de março, e no mês de abril nós já tínhamos as ferramentas para iniciar uma nova forma de ensinar, não é? Que são as ferramentas da educação online. Esse período de pandemia exigiu muita agilidade por parte dos profissionais de educação. Em Londrina, o plano de ação adotado foi escrito com apoio de pesquisas de países da Europa e da Ásia, que já estavam lidando há mais tempo com as questões da educação em meio ao vírus. No final de março de 2020, mês em que as aulas presenciais foram suspensas no Paraná, as atividades de teletrabalho da rede municipal de Londrina já estavam em execução. A gestora do ensino fundamental da Secretaria de Educação de Londrina, Adriana Biazon, conta sobre as ações tomadas durante o período de pandemia na cidade. Que até muita gente critica que não é papel da educação, mas a nossa secretária, assim, sabiamente se preocupou em duas questões iniciais. Primeiro, a comunicação, por causa do movimento de fake news que a gente tem hoje, né? Então, foi uma indicação dela que todas as escolas tivessem uma lista de transmissão para que o contato seguro sobre as informações, né, na educação na pandemia era isso, era pela escola, pela diretora exclusivamente, e depois a iniciativa de tudo que tinha de alimento ser distribuído imediatamente. A última pesquisa de orçamentos familiares, publicada pelo IBGE em 2020, apontou uma desigualdade na distribuição alimentícia no país. Apenas 29% da população brasileira tem acesso a 46% dos alimentos. Isso gera pouca variedade de nutrientes para as famílias mais pobres e pode afetar o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Na América Latina, crianças de famílias mais pobres têm 3 vezes mais chances de terem menor estatura. E no aspecto cognitivo, como podem prestar atenção nas aulas e socializar com fome? No Brasil, é direito da criança receber alimentação adequada dentro da escola. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, garante que os alunos da educação básica pública recebam esses alimentos. Mas em 2020, com as aulas remotas, o PNAE teve de autorizar a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos estudantes. A medida considerou o fato de que a merenda escolar era muitas vezes a garantia de uma nutrição saudável ou, em casos mais graves, da única refeição feita pela criança. Os professores ainda tiveram outro desafio: aprender a usar a tecnologia no ensino. Para capacitar educadores da rede municipal nesse sentido, as docentes Diene Mello e Dirce Moraes, do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, criaram o projeto Didatic e formação de professores para o ensino remoto, atendimento emergencial à Covid-19. O Didatic já existia como um projeto de pesquisa, mas agora, com a pandemia, se torna também projeto de extensão. Mas o professor precisa realmente desse subsídio, desse acompanhamento, desse diálogo, dele tirar dúvida, dele poder perguntar. Então, as nossas ações formativas, elas buscaram sempre essa perspectiva, o entendimento da ferramenta enquanto instrumento de comunicação e de ensino ali com o estudante, mas também uma ferramenta que pode potencializar a sua prática educativa. Também coordenadora do Didatic, Diene Mello relata a versatilidade que notou nos professores para lidar com o momento de crise. Eu considero que o professor, apesar de tudo isso, ele é um ser mais resiliente que eu conheço. Que assim, eu não sei nada, mas da noite para o dia eu tenho que gravar um vídeo. Olha só, né?
quando eu falo de letramento digital, é preciso entender que isso é como se você fosse uma outra alfabetização. É como se esse professor tivesse que ser alfabetizado a partir de uma outra linguagem que ele desconhece, né? Então, apesar de todas, né, as resistências, apesar de todos os problemas, o que eu tenho visto mesmo é gente se reinventando. O sul do Brasil teve a maior porcentagem de atividades remotas durante a pandemia. Segundo pesquisa do Datafolha, 94% dos alunos da região receberam as atividades de forma online, número 20% maior do que a média do país. No acesso à internet, a região também tem o maior índice, com 71% dos estudantes conectados. Mesmo com números relativamente favoráveis, outras questões surgiram na passagem da educação presencial para online, como é o caso da alteração na rotina das crianças. Miriam é educadora e mãe da Sofia, aluna da Rede Municipal de Ensino em Londrina. Ela recorda os impactos da pandemia na rotina e no ensino da filha. A rotina dela mudou muito, porque primeiramente começou a acordar mais tarde, né? Devido a não ter aula, ela estuda no período manhã, começou a acordar mais tarde, mas assim, as atividades foi feita, conseguiu se adaptar, apesar que era primeiro ano, né? Foi alfabetizada em casa, eu consegui, com calma, tem que ter muita calma e paciência, mas deu certo. Aqui em casa deu certo, sabe? Ela sentiu muita falta da escola, né? Acostumada. Muita. Desde o prezinho. Até hoje ainda assim. A jornalista Micaela Oricasa, mãe da pequena Clara, conta que a filha teve contato com 2 tipos de ensino remoto e respondeu de forma diferente a cada um deles. Ela teve algumas aulas ano passado pelo WhatsApp, eram uns vídeos curtinhos que a professora gravava pelo WhatsApp, mas a Clara, ela chegava até a chorar quando a gente falava que era hora da atividade, que era hora de ver o vídeo, mas eu percebia que era algo porque não tinha assim um dinamismo, sabe, ela não interagia. Ela passava vários dias sem fazer atividade, sem ver o vídeo. Eu, geralmente, dava uma olhada no vídeo e tentava passar um pouco do conteúdo. As dificuldades foram muitas, tanto para a rede pública quanto para a rede privada de ensino. Cirlei Pacheco, professora de língua portuguesa do 5º ao 8º ano em uma escola particular de Londrina, conta que a situação mudou muito desde o início da pandemia. Lá no início, diversão. Depois começou. O aluno não queria entrar, o aluno começou a ficar sozinho em casa, a mãe não saber mexer, a internet do aluno também não ser boa, apesar que a classe média é alta, mas também não tinha capacidade, porque começou a mãe trabalhar virtual, o pai trabalhar, virou todo mundo home, né? Todo mundo em casa. Porém, aí alguns alunos no desânimo mesmo. Aluno assim que começou, professora, não são só 40 dias, faz 6 meses que a gente está nisso. O modo como a pandemia afetou tanto pais e alunos quanto professores também foi levado em conta pelo projeto Didátic, como explica a docente Diene Mello. Porque a gente não tinha toda essa infraestrutura tecnológica que nós precisaríamos ter antes, e também não temos o processo formativo dos professores. E aí tem uma outra questão que influencia, e os estudos vão dizer sobre isso, que é a fluência digital das famílias. Então, qual é o nível de influência digital de um pai para ajudar uma criança? E esse não é um problema da educação, esse é um problema social, mas que isso vai ter um impacto lá em como a criança vai desenvolver as suas atividades. A participação dos pais na vida estudantil dos filhos foi ampliada com a pandemia. Principalmente na educação infantil, a ajuda dos pais é essencial para que as crianças consigam lidar com a tecnologia e acessar as aulas online. Sim, aqui em casa, todos os dias, eu entro junto nas aulas, eu olho os vídeos e eu gosto de participar, sabe? Tiro aquele momento, mesmo que eu estou fazendo outras coisas, eu sempre estou perguntando, filha, como que tá aí? Como que é esse vídeo? Ela ergue, eu ouço, para poder acompanhar bem e quando a gente mandar as aulas, saber que ela fez certo e quando não fez eu estou ali corrigindo, ajudando, sabe? Auxiliando sempre.
Pelo lado positivo, a presença dos responsáveis tem resultado em uma comunicação mais efetiva entre escola e família. Mas acho que de qualidade que a gente ganhou muito é essa comunicação com as famílias. Essa relação de reciprocidade muito forte, né? Os professores se abriram para estar mais próximo dos pais, e os pais, então, para ser mediadores nesse processo de aprendizagem escolar, né, dentro da casa dele. Então, isso foi incrível. Mas por diferentes motivos, nem todos os pais estão engajados na educação dos filhos. Nós ouvimos alguns relatos, assim, de aluno durante a aula dizer que, poxa, por que o meu pai e minha mãe me tiveram? Sendo que eles não tinham tempo para mim, eu estava na escola, eles trabalharam. Agora eles estão trabalhando em casa, eu estou em casa assistindo aula, mas mesmo assim eles não têm tempo para mim, né? Então, isso é forte, isso é pesado. E como que a gente vai chegar para um pai e vai falar, a gente ouviu isso? Né? A gente também tem que um pouco comer pelas beiradas, conversar ali aos poucos, para o pai também não se sentir ofendido, para a mãe não se sentir ofendida. Mas ainda assim, tem alguns pais que não mudam, alguns de colocar a educação do filho, né, como se fosse responsabilidade somente da escola, né? Só fortaleceu aquilo que a gente já via no colégio. A família que acompanhava, continua acompanhando. A família que não acompanhava, continua não acompanhando, e isso se agravou mais, porque a criança daí, se não tiver o apoio do professor, agora é a hora de você entrar no Classroom, fazer sua atividade, enviar sua atividade, e no começo eles também não sabiam como, mas eu acredito que para eles foi muito mais fácil do que para nós. A criança, ela se tornou mais independente, porém mais solitária. Houve também uma mudança na forma como os pais enxergam a escola. Então, com a pandemia, houve uma reversão muito grande, porque os pais, para um professor passar 4 horas, da 1h30 até 5h30, das 8 às 12, diante de uma sala de aula conduzindo 30 crianças ou mais, o professor dá conta. Mas para um pai passar 4 horas com seu filho frente a frente, que é o que o professor faz, é muito difícil. Para a coordenadora Júlia Marcelino, a mudança aponta para um futuro em que o diálogo entre professores e pais é mais fácil. Embora eu considere que ainda tem muito a se caminhar e que ainda tem pais e mães que deixam a desejar, mas nós conseguimos ver os pais valorizando mais a escola, os pais valorizando mais o trabalho do professor, os pais que ficam desesperados, eu não sou pedagogo, eu não sou professor, como que eu ensino isso? Como que eu tiro essa dúvida? Né? Então, a valorização, a participação dos pais, eu considero assim, muito importante. A escola também é um importante espaço de socialização para os pequenos. A psicóloga Patrícia Mota destaca possíveis impactos do ensino remoto no desenvolvimento da identidade das crianças. A pausa do ensino presencial faz com que essas crianças elas não entrem em contato com os pares, né? Então, aquelas crianças que estudavam no mesmo grupo escolar, se era uma criança que praticava algum esporte coletivo, então aquele grupinho, o time do futebol, o grupo da dança, de algumas atividades que eram coletivas e que aí, né, favoreciam tanto o ambiente de socialização com pares da mesma idade, a questão de reconhecimento, de pertencimento, são coisas fundamentais para o nosso desenvolvimento. Além do ensino presencial ter sido interrompido, o isolamento social recomendado para diminuir o contágio de Covid-19 também afeta o emocional das crianças. Então, a gente tem crianças que passaram a apresentar, em decorrência desse estresse, desse adoecimento emocional, né? Transtornos alimentares, seja com ganho de peso, como restrição alimentar e, consequentemente, perda de peso, alteração no padrão de sono, choros muito mais frequentes, né, relatos de sentimentos aí, de emoções negativas, de um estado emocional mais deprimido. Então, tem dias que ela mudou o comportamento, ficando um pouco agitada, mas nada que não conversávamos e brincávamos e acabava bem. Aí, voltava ao normal.
A Clara também levou um tempo para se adaptar à mudança, que afetou questões como os horários de refeição e atividades dela. Eu acho que no início, assim, como toda criança, né, ela teve uns momentos de maior irritabilidade, né, algumas alterações no sono. E aí, se não é o desenho, celular, ou o pai e mãe o tempo todo, assim, disposto a brincar, a ser criativo nas atividades, nada vai entreter se não for esses desenhos, né? A tela. Pensando nisso, as escolas também têm se preocupado em criar momentos de socialização remota entre os alunos pelas chamadas de vídeo. A parte da aula ao vivo era praticamente para atividades lúdicas, para as crianças brincarem durante a aula ao vivo, porque elas não podiam brincar no parque da escola e estar com os amigos. Então, a professora sempre dava bingo, sempre dava caça à letra do alfabeto, entre outras brincadeiras, né? Ela mandava as cartelinhas, e daí atividades que eles iam contribuir com a aprendizagem deles, mas que eles também iam brincar e aprender, se divertindo ali, para poder também não se sentir tão sozinho e trancado dentro de casa. Por um lado, o contexto da pandemia demonstrou que a tecnologia pode ser usada de forma positiva. Ela pode conectar pessoas que estão distantes e facilitar o entendimento de conteúdos difíceis. Por outro lado, esse cenário também ressaltou as dificuldades de se trabalhar com educação no Brasil, país que menos prestigia os professores, segundo a pesquisa global Teacher Status Index. Durante a pandemia, como todos os outros seres humanos, os professores tiveram de lidar com o luto, o cansaço, a ansiedade, o desânimo e o despreparo diante do cenário repentino da Covid-19. Também tiveram de buscar a aprendizagem e a garantia de direitos sociais de seus estudantes. O cansaço, vou dizer para você que eu vou chorar agora, se eu tiver a falar de cansaço, porque a gente nunca trabalhou tanto. E a gente veio, assim, de uma exaltação do trabalho do professor, para um movimento agora tão, né, crítico em relação ao professor, como se a crise sanitária fosse uma crise da educação. A crise da educação é consequência de uma crise sanitária, né? Então, a gente termina um ano com as pessoas se solidarizando e a gente começa o ano com uma fala violenta, né? Isso tem sido muito difícil. Isso, a gente terminou nessa pegada da relação entre família e escola, mas a gente percebe que as famílias, nesse momento, para lutar pelos seus direitos, têm esquecido tudo que viveu em 2020, porque a gente está preocupado com o outro do outro lado, né? Na educação a gente aprendeu que a nossa relação é humana e que quando o outro nos procura, a gente responde.